Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Na segunda carta de Coríntios, onde Paulo escreve ali sobre o povo de Macedônia, Paulo ficou impressionado com a tribulação que aquele povo estava vivendo em extrema pobreza, e grande a alegria da qual eles ofertavam, mesmo estando em extrema pobreza e transbordando de generosidade, aonde hoje nós vemos uma sociedade maldita, uma sociedade que acha que o que transbordam é o seu egoísmo, é estar acumulando aquilo que é levado entre eles, e ainda quando abrem a boca, é como aquilo que se sai no esgoto daquilo que se come. Ouvimos daqueles que se julgam sábios asneiras. É como, na verdade, aquilo que sai do esgoto sai das suas bocas, o mau cheiro, a podridão, porque a palavra nos ensina que aqueles que têm sabedoria, aqueles que na verdade são pobres de espírito, aonde quando o Senhor permitiu com que me retirou tudo aquilo que tinha acumulado durante anos de trabalho, onde ele me ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em algumas cidades convivi em meio às favelas, em meio às comunidades onde ali havia extrema pobreza. E quando ali recebiam o pouco do dia a dia, eles estavam sempre pensando no seu próximo. Se recebia uma cesta básica, se havia 2 pacotes de feijão, logo já dizia: vou levar na casa da fulana. Não ficava com os 2 pacotes. Isso é compartilhar o pão que necessitamos para o corpo. Assim também compartilha o pão para o espírito, aquele que independente do estado que ele está compartilhando a maior riqueza, a sabedoria. Embora estes tolos e insensatos que queiram esbanjar sabedoria, mas na verdade tudo que sai da sua boca é como um esgoto, na verdade não sabe o que vem a ser compaixão, na verdade não sabe o que vem a se compadecer do seu próximo, pois investem para o seu próprio umbigo, roubam até mesmo aquilo que era para dividir para com os pobres e necessitados. Eles não estão só satisfeitos com o salário que recebem, mas dão sempre um jeito de criar um atalho, sim, para roubar, para acumular mais ainda para sua ruína e perdição, porque na verdade receberam a vossa consolação segundo aquilo que é levado entre eles. Sua alma já está aprisionada, morta, para onde o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. Mas não é de admirar do vosso pobre discurso que tem sempre a apresentar, porque estão como cego, nu e miserável. Não se compadece, assim como não alcançarão a compaixão. Já aqueles que são sábios e que dizem, na verdade, da qual vós
sempre tende a humilhar, porque sabeis que aqueles que humilham o pobre e necessitado estão ultrajando o Criador, mas quem compadece como fonte de alegria, não segundo os hipócritas que gostam de tocar trombeta quando estão a ofertar por interesse, e aquele que usa a compaixão como fonte de lucro é outro cego, nu e miserável, segundo o padrão deste mundo, daqueles que acham que a caridade, a vossa caridade por interesse salvará a vossa alma. Na verdade está a rir com desprezo de vós aquele que está no alto, uma vez que ele não os conhece. Seus falsos discursos e falsas promessas hipócritas, mas está muito perto de não ouvirmos mais o seu falso discurso, que a sua voz enoja aqueles que têm o Espírito e ouvem a sua voz, porque imediatamente quando ouvimos o início do discurso não chegamos nem a concluir, porque a vossa fala gera como comichões em nossos ouvidos por a vossa falsidade. Assim como vós, quando recebem a verdade, não suportam ouvi-la, assim também nós não ouvimos os mentirosos e arrogantes e soberbos. Mas quando Paulo estava vendo a alegria daquele povo na extrema tribulação e tamanha generosidade, na verdade ele estava vendo se cumprir aquilo que o Senhor ensina. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, mas aquele que é fiel no muito, no pouco, aquele que é infiel no pouco, também sobre o muito é infiel. Assim como o Senhor sabe daqueles que iriam tomar por empréstimo do mundo, a fim de que não alcancem a vossa consolação da vossa alma, mas antes esbanjaram nas cordonizes e que nem chegam a vosso estômago e vomitam carne até pelo vosso nariz. Grande é a ruína e destruição de vós que estão sempre a discriminar. Fala-se muito em discriminação racista, por raça, por cor, mas na verdade vós também são racistas, segundo aquilo que há iniquidade, racistas por não suportar aqueles que na verdade preferiram o prejuízo da qual vós tem como elevado, assim como pelo amor de Cristo, e por perseverarem aonde não somos influenciados por aquilo que se acumula no mundo, na verdade o Senhor vai elevar aqueles da qual vós agem com preconceito, e vão ainda aqueles que estiverem vivos para ver, vão depender de comer na mesa daqueles que na verdade vós odiaram. Mas eles não usarão da mesma forma como vós de ficar oferecendo migalha. Pela compaixão que o Senhor nos ensina e por amar o nosso próximo, lembrai-vos de José, que até mesmo aqueles que o odiaram e jogaram na cisterna e zombaram e riram, ficaram dependentes com que ele usasse da compaixão para colocar-se alimento em vossa mesa. Porque na verdade o Senhor não nos ensina a usar da mesma tolice e discriminação da qual vós usaram, mas antes a usar da compaixão, a fim de que vós fiquem envergonhados, e assim sucederá. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Muitos de vós que se julgam superiores por conta das suas rendas e das suas posses, irão mendigar, irão catar latinha, assim como tem zombado daquele que fala pelo meu espírito, e assim farei com que se suceda. Eu não mudo